Um estudo realizado pela McKinsey, que procura entender os impactos da diversidade e inclusão nas empresas, chegou a uma conclusão muito importante. As organizações que possuem mais diversidade étnica e de gênero nas suas equipes são, em média, 9% mais propensas a superarem o desempenho das suas concorrentes. Esse diagnóstico levantado pela consultoria global aponta uma tendência cada vez mais abordada pelas empresas mais competitivas do mercado: a necessidade de criar equipes mais diversas e inclusivas. Oi, meu nome é Tamara, eu sou uma mulher cis, negra, tenho cabelos cacheados mais ou menos na altura da cintura, são castanho iluminados. E eu estou como analista de gente e gestão aqui na GUP. Nesse vídeo, vou explicar para você os principais tópicos sobre o que é diversidade e inclusão, quais são os benefícios dessas práticas para as empresas e como você pode começar uma política de diversidade e inclusão. Também não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e assistir até o final, pois vamos disponibilizar um checklist gratuito para você acompanhar os principais indicadores e métricas de diversidade e inclusão na sua empresa. E bora pro vídeo! Antes de falarmos sobre o impacto das políticas de diversidade e inclusão nas empresas, é importante contextualizar o que é de fato diversidade e inclusão. Quando falamos de diversidade nas empresas, estamos falando da estruturação de uma equipe que possua pessoas de diferentes gerações, etnias, gêneros, identidade de gênero, religiões e grupos sociais. A diversidade pode ser obtida através de contratações afirmativas e diversas, pensando em todos os níveis de atuação da empresa, formando equipes com diferentes perfis e formas de enxergar o mundo. Ou seja, uma empresa diversa é aquela que atinge essa pluralidade de pessoas distribuídas em todas as suas camadas no organograma, do nível de assistência até a direção da organização. Já a inclusão significa a criação de um ambiente onde todas as pessoas, independente das suas experiências de vida ou grupos sociais distintos, podem conviver de forma colaborativa e respeitosa, onde nenhum grupo se sente discriminado, marginalizado ou inferiorizado em relação aos demais. A inclusão, nesse sentido, está atrelada à possibilidade de cada pessoa usar as suas potencialidades num ambiente de valorização, respeito e empoderamento, independente das suas características e individualidades. A inclusão pode ser trabalhada em uma empresa através dos valores, das políticas, dos treinamentos e do foco no desenvolvimento humano das empresas. É a partir dessas iniciativas que criamos um ambiente de combate à discriminação de qualquer natureza. Embora a diversidade e a inclusão sejam complementares, existem situações de empresas que são diversas, porém não são inclusivas, como também de empresas inclusivas que ainda não atingiram a diversidade de fato. E agora que você tem esse breve contexto, deve estar se perguntando: por que a diversidade e a inclusão são tão discutidas hoje no mundo corporativo? Quais são os benefícios que isso pode trazer para a empresa? Para te responder isso, é importante a gente primeiro olhar para o contexto social do mundo atual, onde cada vez mais é possível perceber que a discussão sobre a luta por direitos de grupos historicamente marginalizados está presente na política de países do mundo inteiro. A luta por direitos das mulheres, das pessoas negras, das pessoas do grupo LGBTQIA+, de pessoas com deficiência e diversos outros grupos subrepresentados, também se estendem na luta por mais espaço no ambiente de trabalho e no mercado. E as empresas e corporações não ficam por fora desse contexto. Existe cada vez mais uma pressão para que as organizações atuem numa perspectiva social para combater essa marginalização de milhões de pessoas ao redor do mundo. Um exemplo disso é a Lei de Igualdade Salarial, aprovada no Brasil em julho de 2023, que impõe igualdade salarial e de critérios de remuneração entre homens e mulheres que realizam o mesmo tipo de trabalho nas empresas. Para além da perspectiva social e política sobre o tema, empresas que começaram a investir em políticas de diversidade e inclusão nos últimos anos começaram a ter vantagens competitivas sobre seus concorrentes, tanto por uma questão de preferência dos consumidores, quanto por uma questão atrelada ao que um ambiente de trabalho diverso e inclusivo proporciona. Existem centenas de estudos que indicam que empresas mais diversas são mais inovadoras e criativas, possuem um entendimento mais aprofundado sobre as necessidades dos seus clientes, resolvem problemas complexos com mais agilidade e são mais produtivas. O próprio estudo da McKinsey, citado no início deste vídeo, aponta para essa realidade. Além disso, uma empresa com uma cultura de inclusão pode agir na melhoria do clima organizacional e aumentar a retenção de talentos,
uma vez que o ambiente de respeito e valorização de diferentes perspectivas gera uma sensação maior de pertencimento, principalmente entre grupos subrepresentados. Essas vantagens competitivas acontecem justamente por conta da formação de uma equipe de pessoas que são diferentes entre si. As diferenças de idade, contexto social, grupos e realidades permitem que existam mais discussões e pontos de vista diferentes sobre os projetos, processos e ações realizadas. E é justamente esse embate que gera uma empresa mais inovadora, criativa e produtiva. Uma política de diversidade e inclusão não é só benéfica para os resultados de uma empresa, como também é importante para a sua reputação no mercado e para a sua marca empregadora. Cada vez mais, os profissionais procuram empresas que possuam um propósito claro e uma atuação direta na sociedade. Isso se torna mais palpável, principalmente com as gerações mais novas, que estão entrando no mercado de trabalho, como também com as pessoas que pertencem a grupos subrepresentados. Um estudo indica que 66% das pessoas da geração Z, que irá compor um quarto da força de trabalho do mundo em 2025, considera que os valores e o propósito de uma empresa são elementos decisivos na hora de escolher uma organização para trabalhar. Outro exemplo é uma pesquisa da Pew Research Center, que indica que 78% dos trabalhadores negros e 72% dos trabalhadores asiáticos nos Estados Unidos consideram fundamental que as empresas priorizem políticas de diversidade e inclusão. Por isso, ter uma política de diversidade e inclusão é crucial para qualquer empresa que queira se manter competitiva e no mercado, como também ter um impacto positivo na sociedade. Mas isso não é um desafio fácil. Começar a fazer ações de diversidade, equidade e inclusão exige planejamento da gestão e do RH, como também depende da vontade da empresa de estabelecer uma cultura voltada para a inclusão. Por isso, vou trazer para você aqui algumas dicas de como o RH pode ajudar na construção de uma organização diversa e com valores e cultura voltados para a inclusão de pessoas. Em primeiro lugar, uma empresa diversa precisa contratar de forma diversa. Algumas das estratégias mais comuns para isso são a abertura de vagas afirmativas, destinadas a um público específico, como mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas com 60 anos ou mais, e entre outras opções. Para além das vagas afirmativas, é preciso diminuir os vieses inconscientes dentro dos processos seletivos. Para isso, é importante contar com o comitê de diversidade na seleção de pessoas ou, se possível, ter apoio da tecnologia para fazer um processo seletivo mais inclusivo e justo. A nossa solução de recrutamento e seleção possui um módulo para facilitar contratações mais diversas. Da mesma forma que ter um comitê de diversidade para os processos seletivos é importante, estabelecer esses comitês para outras atividades, como entender as demandas de grupos subrepresentados, é uma ótima maneira de gerar empatia e desenvolver uma cultura organizacional focada em tornar o ambiente de trabalho mais inclusivo para todas as pessoas. Outra ação importante que o RH pode fazer é analisar se o propósito e os valores que compõem a cultura da empresa estão alinhados com a inclusão. Para além de apenas palavras na parede, a cultura organizacional precisa ser sentida no dia a dia pelas pessoas. Uma forma de medir se as pessoas de todos os setores sentem um ambiente de inclusão é através de pesquisas de clima organizacional. Após alinhar os valores da empresa com a inclusão, é muito importante oferecer treinamentos e capacitações que auxiliem as pessoas colaboradoras a tratar a diversidade com respeito e justiça. E esse tipo de treinamento deve atingir principalmente as lideranças, que além de fazer a gestão das pessoas, também influencia suas equipes a perpetuar a cultura organizacional. É importante que o RH consiga metrificar como é a diversidade da empresa. Isso pode ser feito através de pesquisas como o censo. Assim, a área responsável conseguirá ter um diagnóstico claro do quão diversa a empresa é em todas as suas camadas. Por último, a criação de um ambiente verdadeiramente inclusivo depende da possibilidade das pessoas se manifestarem sem medo de serem punidas por isso. Desenvolver um espaço de segurança psicológica, onde as pessoas colaboradoras possam comunicar situações que não estejam alinhadas com as políticas de inclusão da empresa, é fundamental para construir uma cultura que seja realmente praticada por todas as pessoas. De nada adianta tentar construir uma cultura de inclusão se pessoas são maltratadas por outras e não há nenhuma forma de relatar isso, ou nenhuma ação por parte da gestão da empresa. Ter uma empresa diversa e inclusiva não é uma tarefa fácil e também não acontece no curto prazo. Por isso é importante que o RH seja protagonista nesse processo.
trazendo ações internas para garantir que a cultura e a gestão de pessoas da empresa estejam alinhadas com esse propósito. Esse propósito também precisa ser genuíno e perpetuado em todas as camadas, da direção da empresa até os profissionais de nível júnior. Não é possível desenvolver uma empresa realmente inclusiva sem o alinhamento cultural de todas as pessoas colaboradoras. Chegamos no final do vídeo. Para ajudar você a tornar a sua empresa mais diversa e inclusiva, vamos entregar um checklist gratuito com 6 indicadores e métricas para você calcular e acompanhar o desenvolvimento das estratégias de diversidade e inclusão na sua empresa. Muito obrigada pela sua atenção. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para não perder outros conteúdos sobre gestão de pessoas no ambiente corporativo. Até mais!